Amanhã, inclusive, a cidade completa 110 anos, uma data aí cheia, de comemorações e que marca uma história de superações e também muitos legados. Araçá. É uma frutinha pequena, redonda, mas parece uma goiaba. Mas o gosto não parece com goiaba, não. É mais ácida e tem um cheiro bem forte. Tão forte que ajudou a inspirar o nome da nossa cidade, Araçatuba, que, aliás, mais parece com um pé de araçá, que se reproduz quase que espontaneamente. Só deixar a semente cair no chão que brota. Araçatuba chega aos 110 anos. Terra de gente que desbrava oportunidades, cercada de histórias e que a gente vai contar para vocês acima da copa das árvores, lá do alto. E do alto, muita coisa mudou nos últimos 110 anos. Mas se me perguntarem o que Araçatuba significa, eu responderia que é uma cidade. Não uma cidade qualquer. Araçatuba nasceu com a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, que partiu de Bauru rumo a Mato Grosso. Mas quando os trilhos chegaram ao quilômetro 280 e foi inaugurada a estação ferroviária, várias famílias de agricultores se instalaram aqui, mas foram atraídas pela fertilidade do solo e, com tantas pessoas escolhendo ficar, surgiu um acampamento, que deu origem ao município em 2 de dezembro de 1908 e emancipado 13 anos depois. A Avenida dos Araçás, antigo traçado da estrada de ferro, ainda guarda sinais da época da linha férrea, como o Centro Cultural Ferroviário, que era um depósito de locomotivas, e a plataforma da antiga estação ferroviária. Aliás, esta região da cidade está repleta de casas muito especiais. Elas são as mesmas da época da Vila dos Ferroviários, pequenas casas que resistem ao tempo. Entre elas, a que hoje abriga o Museu Marechal Cândido Rondon, que mantém suas portas fechadas, à espera de uma recuperação, talvez do próprio tempo. Contar a história de Araçatuba não é difícil. Para aprender mais sobre o passado do município, é preciso entender seu ciclo econômico. E para isso vamos nos distanciar da agitação da cidade e pairar por enormes extensões de terras. Em 1908, Araçatuba não era nem vila, tampouco cidade. No começo, seus primeiros habitantes precisavam sobreviver. E diante de uma terra tão rica e fértil, os trabalhadores escolheram ficar e tirar do solo o máximo proveito. Os bons ventos sopravam para uma direção: a expansão das lavouras de café e de ocupação das terras pelo gado. Logo, os produtores da região se transformaram em especialistas na engorda do boi e chegou a ser conhecida como a cidade do boi gordo. E foi bem aqui, na Praça Rui Barbosa, que se determinava o preço da arroba em todo o país. Araçatuba ditava as regras do boom do ciclo do gado. E como toda boa história, sempre há um personagem importante. E não se pode falar sobre o crescimento econômico da cidade sem citar Tião Maia, um empresário à frente do seu tempo. Teve o maior frigorífico do país e é dele o mérito do município ter se tornado nacionalmente conhecido. Foi uma das empresas que mais empregos gerou na história de Araçatuba e ainda deixa marcas na economia. Os principais indicadores agropecuários colocam Araçatuba como centro dos negócios. Claro que nem todo mundo consegue a fama de Tião Maia, até porque o que faz a história de um lugar são as histórias que o povo conta. E se tinha um lugar onde a fofoca corria solta, era a praça. Aliás, as praças em Araçatuba contornam a cidade e fazem parte do crescimento e carregam diversas curiosidades. Na Praça Rui Barbosa, a Igreja Matriz foi erguida em 1973. Só que ela era alvo de polêmica.
Registros antigos dão conta que 61 anos antes havia sido construída com tábuas a primeira capela da cidade, dedicada a Santo Onofre, o santo dos chegados à cachaça, e foi o primeiro padroeiro da cidade. Bem, até hoje ninguém sabe de quem foi a ideia, mas que foi um cochicho só, isso foi. Em visita à cidade, o bispo Dom Lúcio Antunes de Souza não gostou nada da história e destituiu o santo das bebidas, e no lugar estabeleceu Nossa Senhora Aparecida como nova padroeira. E ela ficou. O que mudou foram as várias construções da igreja matriz, que aumentou de tamanho e abafou o episódio. E nada como uma construção sólida para edificar uma cidade em crescimento. Mas Araçatuba não se ergueu a partir de um pilar apenas. Foram vários, de gente que por aqui acampou e ficou. Imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e libaneses estão entre as famílias que fincaram suas raízes. Mas entre todas as colônias, a que tem a presença mais visível é a japonesa. Construído em 1951, o templo budista Noroeste Honganji, na rua Fernando Costa, é o mais antigo representante das religiões de origem oriental. Uma contribuição homenageada também com um monumento, Torii, que mais do que um ornamento arquitetônico, representa a abertura para um estado sagrado. Passar por esse portal traz boa sorte. E com tantas histórias escritas e tantas outras ganhando seu espaço no tempo, que Araçatuba completa 110 anos e comemora. Mas não a importância de um fundador que nunca existiu, mas de todas as pessoas que chegam, que voltam e que estão começando a viver aqui. Parabéns, Araçatuba, você merece.